prazer estar com vocês aqui mais uma vez, professor Leônidas. A gente vai falar um pouquinho sobre insumos, reciclagem e resíduos industriais. Então, como de costume, a gente vai querer ser o mais claro possível, a gente vai poder interagir, a gente vai bater esse papo. Então, em qualquer dúvida, pode me acionar, leonidas.moraes@hotmail.com. Para esse nosso bate-papo de mais ou menos 15 a 20 minutos, a gente vai seguir o seguinte sumário. A gente vai falar um pouquinho sobre conceito de logística reversa, como é que funciona essa questão de receber o produto e depois tentar reaproveitar o produto ou até a sua embalagem. A gente vai falar um pouquinho das definições e funcionalidades dessa embalagem. Nós vamos ver os principais tipos de materiais utilizados e a gente aqui vai ter um gráfico que vai fazer esse comparativo. E por fim nós vamos finalizar mostrando um pouco das diferenças entre os materiais descartáveis, retornáveis, reutilizáveis e recicláveis. Vamos lá? Vamos com tudo? Ok. Conceito de logística reversa. É um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações e procedimentos e meios destinados à coleta e restituição de resíduos. Então o que a gente vai ver? Nós temos um ciclo que começa na indústria e depois ele passa para a distribuição, depois para o varejo e esse produto chega na nossa mão. Ok. Depois que esse produto, essa embalagem chegou na nossa mão, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos jogar fora? Nós vamos jogar nos rios? De maneira alguma. Então, o conceito da aula de hoje é o que fazer para que esse resíduo, para que essa embalagem volte ao seu ciclo ou ao novo ciclo para ele ser reaproveitado. Então, voltando ainda ao conceito, a gente vai viabilizar a coleta e restituição desses resíduos sólidos e tentar fazer esse reaproveitamento em uma nova destinação. Então, esse é o desafio das empresas. Ok? Então, vamos analisar um pouquinho melhor esse ciclo. Nós temos aqui o produto sendo fabricado na indústria, depois ele passa para um distribuidor e depois ele passa para o varejo. Nós vamos interagir, a gente vem até o varejo e faz a aquisição desse produto. Normalmente esse produto ele vem numa embalagem. E agora? Eu tenho um problema. Apesar de eu estar, de certa forma, feliz com aquilo que eu estou consumindo, o que eu vou fazer com essa embalagem? E esse é o desafio da nossa aula de hoje. Mostrar que a gente pode fazer uma seleção, fazer uma coleta, levar isso para as pessoas responsáveis e a gente conseguir fazer essa reciclagem que também pode fechar esse ciclo e ser matéria-prima e reaproveitada para essa indústria. Ok? O que a gente precisa nesse primeiro momento? Conceito de embalagem. Qual que é a definição e o conceito de embalagem? A gente vai ver o conceito e também as funcionalidades. Então ela precisa divulgar o produto, ou seja, a gente vai ter essa embalagem como foco, tanto logístico como marketing. Esse primeiro conceito ele é focado no marketing, divulgar o produto. Ela precisa também, agora focado um pouquinho na logística, assegurar a integridade e o conteúdo desse produto. Se você comprar algo fisicamente ou pela internet, você quer que aquilo chegue intacto, e esse é um dos grandes objetivos. Depois, um pouquinho diferente do primeiro, divulgar as informações sobre o produto. E veja que eu preciso chamar a atenção de vocês. Divulgar a informação sobre o produto é diferente de divulgar o produto. Isso, ele está focado principalmente no marketing. Isso aqui ele está focado principalmente nas características do produto. Então isso aqui é fundamental também. Informações sobre aquilo que você está adquirindo. Ok? E por fim, diferenciar frente aos concorrentes. Tanto na parte de transporte como na parte de apreciação, na parte de marketing. Então, de forma bem sucinta, de forma bem breve, a gente está vendo que a função da embalagem ela é importante. Mas o grande objetivo, o grande desafio é o que fazer com essa embalagem após esse consumo, após esse produto chegar na minha mão. Ok? Então, ela precisa também, agora com foco mais de transporte, servir como elemento que facilite o manuseio e o transporte do fabricante, desse produto até na sua mão. Ok? Tranquilo? Então, como a gente comentou, se você tem dúvidas, já vai anotando, já vai colocando no nosso chat, que depois a gente vai ter um momento para a gente interagir, para a gente ter esse bate-papo. Ok? Vamos com tudo? Um novo conceito ainda. O sistema de embalagem tem, dentre outras finalidades, o aumento da produtividade na cadeia de abastecimento. Então é o quê? Fazer mais com menos. É realmente transportar de forma mais segura, transportar o máximo possível
para que a gente possa ter rentabilidade no nosso negócio. Ou seja, minimizar os custos em cada etapa dessa cadeia produtiva. Tranquilo. Dois conceitos agora que a gente vai ver um diferencial dentro da utilidade. Uma embalagem retornável e uma embalagem não retornável. Primeira situação, uma embalagem retornável, ela retorna à sua origem para que ela seja reutilizável. Ou seja, eu tenho uma embalagem e eu não vou descartá-la. Eu preciso dessa embalagem para, novamente, um exemplo aqui do refrigerante ou da cerveja, colocar o mesmo produto. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente que a gente vai precisar fazer uma esterilização. Mas, no primeiro momento, o que você precisa guardar? Ela retorna à sua origem para ser reutilizada. Normalmente você vai ver o quê? As embalagens retornáveis, elas têm um valor agregado um pouco maior. Elas são bastante robustas. Por quê? Ela vai passar por esse ciclo várias vezes. E aqui a gente está falando de madeira, contenedores, metais, plástico, pallets, vasilhames, que normalmente são utilizados em embalagens retornáveis. A embalagem não retornável, perceba, os materiais são os mesmos. A gente está falando de papelão, madeira, papel. Mas qual é a diferença do retornável e do não retornável? Aqui ele vai passar por apenas um ciclo de distribuição. Você vai passar ele, você recebe e depois você não vai utilizar, você não vai torná-lo, voltar ela para a sua cadeia de abastecimento. E o que muda do retornável para o não retornável, apesar dos materiais serem os mesmos, eles são menos nobres. Então normalmente o plástico é um plástico mais fino, a madeira é uma madeira de menor qualidade, porque ela vai ser descartada ou reaproveitada. Você não vai reutilizá-la novamente dentro desse ciclo. Então esse é o primeiro conceito importante. Retornável do não retornável. Ok? Tranquilo? Vamos avançar? Bacana. Mas quais são os principais tipos de materiais? Eu vou trazer 4 para vocês que são os mais utilizados pelas organizações. Vidro, metal, plástico e papel. Então, dependendo do seu produto, dependendo do processo, dependendo da distância que ele está do consumidor, da indústria, você vai utilizar um tipo de material. E todos eles têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, o vidro. Ele é um material inerte, com várias formas e tamanhos, com elevada resistência à tração vertical. Então você fala, puxa vida, eu vou comprar um refrigerante, eu vou comprar uma cerveja. O que seria melhor? Eu colocá-lo como dentro de um vidro, eu colocá-lo dentro de uma lata. Então isso é interessante. E até a questão de destino, que é o objetivo da nossa aula. Essa questão da logística reversa. O que é melhor para o meu processo? Então normalmente o vidro ele pode ser reutilizável, ele pode ser reciclável. E ele tem uma boa barreira contra o ambiente que o envolve. Então, por exemplo, se você vai levar uma cerveja para a praia, ou um refrigerante para a praia, o que seria mais fácil de transportar, o que ele ficaria em mais tempo armazenado? O metal ou o vidro? Então aqui ele é um material inerte, o vidro. O metal ele já tem uma boa resistência mecânica e a baixas e elevadas temperaturas. Então, dependendo do seu produto, muitas vezes é melhor uma embalagem de metal. E normalmente também ele é reciclável e é muito fácil de fazer essa separação. Percebe que é um grande dilema para as pessoas que estão fabricando e para nós também que estamos consumindo? Será que um produto, por exemplo, uma Coca-Cola, um refrigerante, numa garrafa de vidro, ele tem o mesmo sabor numa latinha de metal? Então muitas pessoas dizem, até as pessoas que a gente conversa, que normalmente aquilo que está embalado num vidro, ele é um pouco mais saboroso que no metal. Mas isso é muito particular. Ok? Avançando um pouquinho, falando do plástico, ele é um material leve, inquebrável, e quando ele é combinado, por exemplo, com alumínio ou outros plásticos, ele nos ajuda bastante a questão da embalagem. Só que aqui a gente tem um problema ambiental. Essa questão do destino do plástico. Por um lado, você tem esse problema ambiental, mas o plástico é algo que pode ser realmente reaproveitado e transformado para voltar a ser matéria-prima. Percebe a questão interessante? Você não tem uma receita de bolo. Depende do seu negócio, depende do seu produto. Então a gente precisa realmente pensar nessa questão da embalagem. E por fim o papel. Ele é de baixo custo, ele tem uma resistência baixa a altas temperaturas
e ele tem um baixo peso de reciclável. Mas também quando ele é combinado com plástico, com alumínio, ele nos ajuda nessa questão. Olha bastante, essa questão é muito importante. Vou trazer um gráfico para vocês para a gente entender quais são os materiais mais utilizados. 40% normalmente dentro das embalagens, papel, papelão e papel cartão. Mas a questão do plástico ele não fica muito distante. Nós estamos falando de 35% das embalagens tem a sua composição com plástico. Metal 15%, vidro 8% e madeira 1,4%. Então nós estamos dizendo que por volta de 75% das embalagens utilizadas, elas são papel ou papelão ou plástico. Isso quer dizer que a gente tem um problema e que a gente precisa realmente estimular essa questão ambiental, estimular essa questão da logística reversa. O que fazer com esse papelão? O que fazer com esse plástico? Ok? Então agora a gente vai avançar um pouquinho e fazer um paralelo entre o material descartável, o material reciclável, o material retornável e o material reutilizável. A gente pode pegar a mesma embalagem e ele pode se enquadrar em mais de um. Ele pode ser descartável, porém ele pode ser reciclável. Ele pode ser reutilizável e ele pode ser reciclável. Então, a gente vai precisar entender muito bem o que caracteriza cada embalagem para a gente ver a melhor questão para a sua destinação. Ok? O que é um material descartável? Ele é utilizado apenas em um ciclo e depois você vai fazer um outro destino. Então, por definição, ele será descartado após a primeira utilização e normalmente, como eu disse, ele tem uma estrutura mais simples. A sua matéria-prima ela é menos nobre, ela gasta menos energia para o seu processamento. Por quê? Porque você não vai reutilizá-lo novamente. Você vai receber, você vai ter o primeiro ciclo e depois você vai descartar. O que muda para o retornável? O retornável ele vai passar por um processo mais de uma vez. Então, de certa forma, essa embalagem ela precisa ser mais nobre e, em geral, ela vai ser o quê? Limpa, lavada ou esterilizada. Então, o conceito diz que ela retornará ao processo de fabricação para reenvasamento, passando por um processo de lavagem e esterilização, bem como pelas etapas de transporte de logística reversa. Ou seja, se você compra um refrigerante retornável, ele vai depois, você consome, devolve aquele vasilhame, ele volta para a empresa, ele vai ser lavado, reesterilizado e depois vai colocar novamente o mesmo produto. Esse é o conceito do retornável. Ok? Bastante diferente do reutilizável. Por quê? No reutilizável, diferente do retornável, você vai aproveitar para fazer um condicionamento, mas não necessariamente do mesmo produto. E aqui você tem que ter uma preocupação muito grande, que é o quê? Com a saúde, sem prejudicar a saúde e a segurança do consumidor nesse reuso. Eu vou te dar um exemplo que talvez até te choque. Então, por exemplo, você tem uma fazenda e que você comprou um defensivo agrícola ali para a sua fazenda. Veio aquela bombona de 50, 100 quilos de defensivos agrícolas. Você usou aquele defensivo agrícola e você vai reutilizar aquela bombona, que é o nosso caso. De maneira alguma você vai colocar a comida do seu cachorro lá dentro.